Salve, tudo bem? Rogério aqui, Sem Tempo, as melhores histórias, domingão, espero que seu dia esteja bacana, ou que fique bacana. Daqui a pouco é horarinho do almoço, então vamos contar a nossa história de boteco de hoje. Você conhece caipora? Parece palavrão, mas não é palavrão, tá? Algumas pessoas usam com teor de xingamento, como outras palavras aí do vocabulário, mas não é. Não, nada a ver, irmão. Caipora é uma palavra tupi, que simboliza mais uma lenda do folclore brasileiro. E assim, o caipora às vezes é confundido com curupira, é confundido com o espírito do mato, algumas outras lendas que são muito parecidas, porque são criaturas parecidas. Mas o caipora é um, curupira é outro, o espírito do mato é outro. Às vezes as histórias se misturam, às vezes fica muito parecido. Você nunca vai saber quem realmente que estava ali, aquela façanha ali naquela história ao certo. É a história dos mais velhos, dos antigos. Então a gente sempre vai ficar na dúvida. Hoje eu vou falar um pouco sobre o caipora, vou contar a história de um amigo meu, que é dono de bar, e já trabalhou com coisa de cercamento, sabe? Ele fazia alambrado, fazia cerca em sítio, fazia estrutura para muro, esse tipo de coisa, antes de ter o bar, tá? E o caipora apareceu ali para atormentar um pouco ele. Bom, se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperta o like, compartilha, ajuda o canal a crescer, por favor, faz esse canal aí chegar em outros públicos. O YouTube não ajuda, infelizmente, e se você não compartilhar, não curtir, não ajudar aí, ó, o caipora vai aparecer aí pra você, hein? Como eu comentei já, o caipora, a origem da lenda dele é indígena. Relatos dele desde o descobrimento do Brasil já, de histórias baseadas numa criatura mística muito semelhante ao caipora. Como é o caipora? Ele é um anãozinho, né? Como se fosse um ser humano muito pequeno, falando assim, o pessoal já fala, só porque tem aquela história minha que eu briguei com o anão aqui, o pessoal fala que eu tenho coisa contra anão. Não tenho não, cara, eu tenho amigos anões, eu vou contar a história deles aqui ainda. É uma criatura bem pequena, com formato assim humano, só que a pele dela é esverdeada, né, é um marrom esverdeado, e o cabelo dela é bem vermelho, vermelho fogo, e ela aparenta assim, muito semelhante à forma de um duende, sabe? É um índiozinho pequenininho assim, uns traços de duende, uns traços assim, vou colocar algumas imagens aqui para vocês entenderem. Às vezes ele é avistado andando em cima de um porco, outras criaturas também fazem isso. Alguns dizem que ele também tem o pé virado para trás igual o curupira, mas no geral ele não tem, as características dele é mais isso mesmo. E a cabeça que pega fogo também é do curupira, não é do caipora, tá? Qual é que é a do caipora? O que tudo indica, ele é um espírito criado pela própria natureza para proteger a natureza ali de caçadores, de pessoas que possam fazer o mal ali para aquela região. Ao contrário de outras lendas, que é muito bem descrito que existiu um saci, existiu um, né? Foi visto um. Não, caipora, há relatos assim de verem dois juntos, sabe? Verem existir mais de um caipora. Então, e esses relatos antigos que eu comentei desde a época do descobrimento do país, o caipora ele tacava o terror nos índios também, nos nativos. Então, quem fizesse cagada ali ou quem estivesse atormentando ali ia pra cima. Tanto que era normal em algumas culturas, em algumas tribos, eles levarem presentes, né, oferendas, algo assim, para acalmar quando encontrasse com uma criatura dessa, seja o caipora ou outra. E isso também vai ser importante na história que eu vou contar hoje, tá? Eu morava no centro, tal, um bom tempo atrás, e tinha um botequinho bacana perto de casa ali, que todo domingo de manhã eu acordava, eu tava de folga, tal, descia lá, assistia uns campeonatinhos de várzea, uma série D, série C, passava na Rede Vida lá. O dono do bar e o funcionário dele lá era muito gente boa, muito amigo mesmo. Então eu sentava ali de manhã, domingão ali, ficava trocando história, né? E numa dessas, o dono do bar comentou comigo. Papo vai, papo vem, esses papos malucos assim de boteco, né? O que já aconteceu, o que não aconteceu e tal. E ele comentou comigo que antes de trabalhar com bar, ele trabalhava fazendo cerca, fazendo muro, fazendo alambrado, geralmente alambrado por sítios, tudo, em toda a região e às vezes até mais afastado. Aí ele pegou um sítio todo para fazer, alguns quilômetros aqui de Indaiatuba e tal. Nesse sítio ele passou um perrengue, segundo ele, porque aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Ele já tinha, segundo ele já viu passarinho que vira gente, ele já viu boitatá, já viu um monte de coisas que são outras histórias para outros vídeos.
Aí, segundo ele, chegou lá no lugar mais afastado, como eu comentei. Sítio a perder de vista. Se eu não me engano, ali, os lados de Sorocaba, Piedade, aqueles lados pra lá. Logo que ele começou o trabalho dele, presenciando algumas coisas esquisitas, porque quando ele estava ali na área mais movimentada do sítio, na área onde tinha as coisas das pessoas mesmo, embora não morasse ninguém ali, era um sítio de as pessoas veraneiam, as pessoas iam passar final de semana lá, algo assim, ele não tinha problema. Mas toda vez que ele agarrava o caminho do mato, que era onde ele mais tinha que fazer os alambrados, mais onde ele tinha que reforçar a cerca, porque a pessoa que comprou o sítio pegou o sítio num estado bem mal cuidado. Então, toda vez que ele ia para o meio do mato, ele tinha a sensação que alguma coisa estava seguindo ele. Ele andava, aí ele tinha aquela sensação de passos atrás dele. Aquilo lá começou a incomodar muito ele, sabe? Aquilo lá começou a entrar na cabeça dele, ele falou. O psicológico dele começou a ficar abalado. No começo ele achou que era passarinho, achou que era bicho mesmo, sabe assim? Que era coisa da cabeça e tal. Mas depois ele teve a nítida impressão de ter alguma coisa realmente seguindo ele. E ele estava sozinho fazendo aquele trabalho ali. Foi um trabalho que ele pegou assim, que ele já foi na intenção de ficar um tempo lá, cuidando das coisas dele, no canto dele, sozinho e tal. E nessa foi se intensificando com o passar dos dias, foi se intensificando aquela sensação de estar sendo seguido, sendo observado e tal. E num dia na qual ele começou a estacar, começou a bater madeira, ele começou a escutar um assobio, assim, sabe, um assobio como se alguém, né, tivesse falando, ô, o que você está fazendo, sabe, dando, sabe, tentando chamar a atenção dele assim, sem ser muito persuasivo. E ele ficou cabreiro, né? É claro! E num dia desses que ele tava mais de boa, que ele tinha já terminado o trabalho dele, ele tava hospedado no próprio sítio, ele pegou e resolveu dar uma volta ali no mato, na região toda. E era uma região muito bonita, ele falou, então era gostoso de fazer uma caminhada. E nessa, ele observou umas pegadinhas bem pequenininhas assim, como se, ele falou que não era uma pegada de gente, mas era como se fosse um chinelo de criança, ele falou. Era, sabe, uma chapa como se fosse um pezinho pequeno usando um chinelinho, alguma coisa assim. E então será que o caipora usa Havaiana? Ó, que vem na minha cabeça agora, nada a ver, né? O meu amigo, ele começou assim, ficar de olho e tal, ele viu essas pegadinhas, aí ele começou a ver umas árvores meio marcadas, um negócio meio esquisito assim. Aí outro dia ele continuou lá o trabalho de estaca, bate estaca e tal, aí começou a entardecer de novo o barulho, assobio e tal, até que de repente, pá, uma pedrada nas costas dele. Aí o bicho pegou, aí ele ficou cabreiro, aí se concretizou a sensação que até então ele achava que era só a cabeça dele meio maluca, se concretizou que tinha alguém atormentando. Na cabeça dele vem o quê? Criança, vizinha e tudo, mesmo o sítio sendo isolado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aí ele ficou puto, levantou, xingou, falou, sabe, tudo quanto era coisa. Falou, vocês estão de sacanagem, vocês estão de brincadeira, eu tô aqui trabalhando, não sei o que, não sei o que. Ele era meio estressadão, assim, sabe? Ele era meio italianão, assim, sabe? Aí, gente boa pra caramba ele. Aí, beleza, passou, ele teve esse surto de raiva, mas passou. Aí nesse dia ele pegou, saiu, foi pra cidade lá, comprar algumas coisas que faltavam, comprar algumas coisas pra ele comer e tal. E nessa ele encontrou um outro amigo dele que trabalhava com obra, trabalhava com, acho que fazer poço, piscina, mexia com uns negócios meio assim, bomba d'água, sabe? Essas coisas assim, é bem comum em sítio. E ele sentou ali pra tomar uma cervejinha ali, pra tomar uma dosezinha ali. Ok, de vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e gosto de tirar... Tirar onda, né? Tirar uma ondinha, né? E ele comentou com o cara, falou, ó, tô tendo um problema lá no sítio, assim, assado, você conhece aquela região? Sabe se ali por perto tem algum bairro, ou tem algum outro sítio, colônia, alguma coisa assim, possa ter criança, possa ter alguém de sacanagem? Eu tô começando a ficar preocupado, porque foi agredido, né? Aí o cara falou pra ele, rapaz, ali tá longe de tudo. O bairro mais perto é o que a gente já tá aqui, que é quase centro. Outras fazendas até tem, mas é focada em plantio de eucalipto, pino, plantio de lavoura. Não tem coisa assim. E o pessoal que trabalha lá não mora em colônia, mora aqui na cidade, vai trabalhar pra lá. Poucas pessoas, você vai encontrar um caseiro, alguma coisa assim, mas é tudo pessoal que não faria esse tipo de coisa. Aí ele falou, puta que pariu, e agora? Aí o cara falou pra ele, ó, fica esperto, porque não sei qual que é a sua fé, a sua religião, do que você acredita ou não acredita,
As pessoas dizem que aqui tem um pedaço aqui que tem uns bichos aí. Ih, rapaz. Putz, cara. Dá pra ver uns negócios assim. Aí ele falou, não acredito, nem desacredito. Como eu falei, ele já tinha visto o Boitatá, já tinha visto uns negócios diferentes, assim, sabe? E o cara falou, então beleza. Aí o cara falou pra ele, o que tanto você viu lá? Explica de novo. Aí ele explicou pro amigo dele, falou, sensação, vi umas pegadinhas, vi árvore marcada, vi assobiô, sensação de estar sendo observado e tal. Daí ele falou, putz, muito genérico, mas... Ele falou, se fosse isso, você ia sentir isso. Se fosse isso, você ia aquilo. Se fosse aquilo, aquilo. O cara deveria ser um Constantine do folclore ali, né? Devia ser um cara sábio, assim, né? De folclore, lenda, essas coisas assim. Aí o cara falou pra ele, de qualquer maneira, se você viu 2 pegadas, não é saci. Então, beleza. Se você não, teve a sensação e conseguiu observar que a pegada fazia algum sentido, também não é curupira. Espírito do mato também não é, porque, né, claramente é algo pequeno, algo mais assim, formato meio infantil, criança. Cara, tá com cara de ser caipora. Aí o cara falou, caramba, mas essa porra aí existe aí, cara. Mas eu já estou perdendo a minha paciência! Aí o cara falou, existe tudo, né, a gente não sabe, né, a cidade vai crescendo, eles vão sumindo. Mas em alguns lugares ainda existe, é força da natureza, tal. Ele falou pro cara. O cara falou, e aí? Ele falou, você fuma, né? Eu fumo. Então, os índios... Hoje o meu cachorro tá acelerado. Então, os índios mais velhos, eles costumavam mostrar que eles não eram pessoas do mal, pessoas que estavam ali para agredir e tal. Estavam ali para fazer parte da natureza e estavam ali para fazer o que tinha que fazer e pronto, acabou. E para demonstrar isso, demonstravam com afeto, davam um presentinho e tal. E o caipora gosta de um fumo, gosta de um cigarrinho. Então tenta fazer isso. Aí o cara falou, putz, vou ter que dividir meu tabaco com o caipora, né? Bem coisa de louco, né? Mas tá bom. Aí o cara já aproveitou que tava ali, já comprou até mais e tal, e dito e feito. Aí tava ele um dia seguinte, um dia depois lá, aí ele já tinha terminado a parte de estaca e tal, tava passando assim, aí ele teve a sensação de ver o vulto assim, passando por trás do mato, né? E correndo de um lado pro outro assim. E ali ele tinha certeza que ele ia tomar outra pedrada nas costas, que alguma coisa ia acontecer, e graças a Deus não era uma flechada, porque o caipora dá umas flechadas e tal. Aí ele levantou e falou assim, amigo, tô aqui para trabalhar, não vou destruir nada da sua natureza, isso aqui eu preciso fazer e tal. Tentou abrir um diálogo ali, sem saber se o caipora ia entender, ia acreditar nele ou não. E aí ele pegou e falou, prova de amizade. Aí pegou o tabaco dele lá, pegou lá tudo certinho, falou que fez questão de deixar de tudo quanto era jeito. Deixou um pouco de tabaco solto, deixou um pouco de cigarro ali pronto, do jeito que o curupira ali ia ter um rodízio para ele ali. Aí levou no pé da árvore ali onde ele teve a sensação, né, da pedrada e do vulto tá aparecendo, colocou lá. E voltou a trabalhar, e beleza. E tal. Aí ele teve mais umas 2 ou 3 vezes a sensação de ver o vulto, mas ele ficou com medo de olhar, né, e alguma coisa acontecer, ficou quieto, passou o dia ali trabalhando. Ele falou que ele trabalhava com uma garrafa de tubaína do lado, assim. E numa dessas horas que ele foi dar uma golada na garrafona de tubaína, e dar uma tragadinha no cigarro dele ali, ele olhou, o negócio já não estava mais lá no pé da árvore. Onde ele colocou o negócio ali já não estava mais. Ele falou, caramba, caraca... Caipora levou o negócio, né? E aí, beleza, aí acabou o problema. Aí passou mais uma semana, ele terminou de telar tudo. Foi tudo assim, paz e amor. Ele falou que até o ambiente do lugar assim mudou, ele ficou tranquilo. Também é muito do psicológico da pessoa, né? E aí passou alguns dias e tal, aí ele foi fazer a conferência para entregar a obra lá pro cara, assim. Toda essa história aí foi coisa de um mês que ele levou para cercar tudo, que era um sítiozinho ali de 3 alqueires ali, grandinho até. E aí ele estava conferindo e num dos lugares onde ele estava passando assim, de longe ele observou como se fosse realmente uma criança, só que assim com a pele bem esverdeada, olho bem preto, segundo ele, e um cabelão vermelho para trás assim, e com umas roupas que pareciam umas roupas como se estivesse vestindo um saco de feijão, um saco de
Esses sacos assim que o pessoal usa muito no sítio também para transportar as coisas, um sacão de estopa. E ele olhou de longe aquilo lá e ele ficou um tempo olhando. Mas que porra é essa? Aí ele não sabia se era coisa da cabeça dele ou não, até que o negócio andou para trás e sumiu rapidão assim. Ele falou, aí ele teve certeza que era o caipora. Pela descrição, ele falou que até chegou em casa, desenhou, mostrou para todo mundo, falou e tal. Mas foi uma experiência que ele passou um perrengue, passou uma dose ali. Isso, e depois eu vou contar a história de quando ele encontrou com o Boitatá. Ele disse que viu o Boitatá também, é uma historinha bem mais curtinha. E também vou contar a história do passarinho que virou gente dele. Gente boa pra caramba. Pena ele não ter rede social, mas eu vou dar um jeito de mandar esse vídeo pra ele. Você também compartilha esse vídeo, se não é inscrito, se inscreva. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.